No ar, o Observatório do Terceiro Setor, que traz as principais novidades do universo das fundações e organizações do terceiro setor. No programa de hoje, você vai poder acompanhar o trabalho das entidades, o que está acontecendo e conhecer os personagens que constroem uma nova proposta de cidadania e cooperação entre sociedade, pessoas, governo e iniciativa privada. Vamos apresentar convidados, notícias, de maneira descontraída e informal. Eu sou Joel Scala e o Observatório do Terceiro Setor está começando. E no programa de hoje vamos receber a Ivanice Esperidião da Silva Santos, presidente e fundadora da Associação Mães da Sé. Sua iniciativa de fundar a associação nasceu a partir do desaparecimento da sua filha, Fabiana Esperidião da Silva, que desapareceu em 1995 com 13 anos de idade. Fabiana continua desaparecida. Hoje ela estaria com 30 anos. 3 meses depois do seu desaparecimento, nasceu o trabalho das Mães da Sé. Ivanice, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar na sua companhia mais uma vez. Já estivemos juntos na rádio e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui para poder falar do nosso trabalho, né? E estamos aqui à disposição. Ivanice, desaparecimento de filho é um trauma que não termina nunca. É um luto inacabado, né? Porque você é pai, acredito que já seja até avô, e você sabe a importância dos filhos na nossa vida. E nós não estamos preparados para perder os nossos filhos, porque a lógica da vida é o inverso, né? Nós nos preparamos para um dia morrermos e deixarmos os nossos filhos amparados de alguma forma. Mas quando acontece uma fatalidade, que você perde um filho, que ele venha morrer, você vive um luto. Eu acredito que o luto, ele tem um tempo a ser vivido, e você, durante um tempo, você vai sofrer, você vai chorar, você vai viver intensamente aquela perda, né? Que vai doer muito. Depois, aquela dor, ela vai se amenizando e ela vai ficando uma dor serena. Você vai lembrar dos momentos bons que você conviveu com o seu filho durante o tempo de vida em que ele conviveu com você. Você tem esperanças ainda? Olha, a esperança é o que tem me mantido viva ao longo desses 17 anos de busca pela minha filha. O dia que eu perder a esperança, eu morro. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. E é em cima dessa certeza que eu acredito que coração de mãe não se engana, que eu tenho perseverado, buscado de todas as formas encontrar uma resposta do que tenha acontecido com a minha filha. O sofrimento e o desaparecimento da sua filha motivou a criação das Mães da Sé. Conta um pouco desse trabalho. Olha, esse trabalho nasceu 3 meses após o desaparecimento da Fabiana. Quando eu vivia minha luta, a minha busca isoladamente, eu cheguei à beira da loucura, porque eu não aceitava viver sem a minha filha. Eu saía todos os dias nos hospitais, nos IMLs, nas ruas à noite, na região central de São Paulo, e eu cheguei à beira da loucura, ao ponto de eu não conseguir mais ficar de pé e parar num hospital, de tão desnutrida que eu estava. E aí, o médico que me atendeu naquele dia, eu acredito que Deus tenha usado aquele médico. Ele disse para mim: mãe, você é muito forte, porque seu marido disse que você não come, que você não dorme, porque eu tinha medo de dormir, porque eu achava que se eu dormisse, o telefone ia tocar e eu não ia ouvir. A campainha ia tocar, alguém ia trazer informações da minha filha e eu não ia escutar.
E eu fui me deteriorando fisicamente e psicologicamente. Até que um dia, eu, através de uma colega minha de faculdade, ela me deu o telefone de uma organização que tinha no Rio, que chamava-se Centro Brasileiro em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E eu cadastrei minha filha nessa organização. E algumas semanas depois, eu fui chamada para participar da novela Explode Coração, da Glória Pérez, que foi a primeira novela brasileira a vir retratar o desaparecimento de crianças no Brasil, como a Glória Pérez faz em todas as suas novelas, como está fazendo agora, falando do tráfico de pessoas. Naquela época, ela estava abordando o desaparecimento de crianças. E ela colocava dentro da novela depoimentos de mães que perderam seus filhos de forma inexplicável. E eu fui gravar a novela Explode Coração, e aí pela primeira vez eu tive contato com outras mães que estavam vivendo a mesma situação que eu. E numa conversa informal que eu tive com aquelas mães, que chamava-se Mães da Cinelândia, eu perguntei a elas como nasceu aquele trabalho no Rio, que já tinha 3 anos. E elas falaram que foram se organizando. E eu voltei para São Paulo e resolvi fazer a mesma coisa. Como é que está esse trabalho atualmente? Olha, o trabalho é árduo, né? É uma coisa que a gente não para, a gente trabalha praticamente 24 horas por dia, mas é muito gratificante quando você consegue encontrar uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto que estava cadastrado na associação. Daqui a pouco voltaremos para continuar esse papo interessante. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Continuando o que falávamos, no break anterior eu perguntava a você, é possível encontrar uma criança num grande centro urbano, numa cidade como São Paulo? Sim, é possível sim. É possível encontrar aquela criança que se perde, a criança que foge de casa. Agora, a criança que desaparece de fato é muito difícil. A criança que se perde, ela fica na rua, às vezes chorando muito. Ela é encontrada pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Metropolitana, ou até mesmo por um estranho. E essa criança é encaminhada para os abrigos. A criança que foge de casa também não vai muito longe do seu habitat. Então ela é reconhecida, na maioria das vezes, por algum vizinho, por algum conhecido, ou ela acaba voltando para casa. Essa fuga não dura muito tempo. O máximo que dura uma fuga do lar é 30 dias. É o tempo mais longo que a gente tem acompanhado nesses 17 anos de trabalho. Agora, a criança que desaparece de fato, o que nós chamamos na linguagem policial de desaparecimento enigmáticos, são aqueles casos em que a criança desapareceu de forma misteriosa, mas muito próximo de sua casa, que estava ou na calçada ou na porta de sua casa, indo ou vindo da escola, indo ao estabelecimento comercial próximo de sua residência e que estava desacompanhada, estava sozinha. Então, esses são os casos mais difíceis que nós temos
de elucidar, porque essas crianças são os casos que são levadas para o tráfico de crianças para exploração sexual, tráfico de órgão, exploração sexual, tráfico de seres humanos, né? Porque o tráfico de seres humanos hoje ele já ultrapassou o tráfico de drogas e o tráfico de armas, entendeu? Ele virou um negócio muito rentável. Então, quanto maior o tempo do desaparecimento, menor é a chance de você encontrar essa criança. Até porque ela muda rapidamente de fisionomia e fica mais difícil de você localizá-la. Quando você recebe os pais desesperados nas mães da Sé, quando você percebe que ela desapareceu ou ela fugiu de casa? Vocês têm um questionário? Como é que é esse trabalho? A gente descobre na entrevista. Nós temos uma ficha de cadastro que ela é como se fosse um questionário. Então você vai fazendo uma série de perguntas para a mãe e o que ela vai respondendo você vai escrevendo ali. Então é muito fácil de você distinguir a criança que realmente desapareceu e a criança que fugiu de casa, que são maioria. As fugas do lar são maioria. Essas são as crianças que conseguem ser encontradas. Sim, essas fugas elas são geradas por conflitos familiares, né? Então, essa criança, ela fugiu de casa para chamar a atenção dos pais que ela está vivendo dentro de um lar cheio de conflitos. Porém, são os casos mais fáceis de serem resolvidos. Nesses casos, os pais são orientados? Sim, lá na associação, o que é que nós fazemos quando detectamos que a criança fugiu de casa, que a criança ou adolescente fugiu de casa? Nós temos uma equipe de profissionais, né? Temos psicólogo, temos assistente social, temos advogado, temos estagiários de serviço social, estagiários de psicologia. Então, quando a psicóloga detecta, e a assistente social detecta que essa criança fugiu de casa e quando ela é encontrada, a gente dá um acompanhamento de reintegração familiar. Porque se aquela criança fugiu de casa, algum problema existe dentro do seio familiar. Então, a gente não vai cuidar só da criança, mas da família. Entendeu? A gente faz esse acompanhamento de reintegração familiar para que essa fuga não volte a ocorrer. Porque a criança na rua, ela se adapta muito fácil. Porque ela tem o famoso pai de rua que a protege, mas também a explora, né? Como é a estrutura da polícia para o desaparecimento de crianças? Olha, em São Paulo... Nós temos uma única delegacia especializada para resolver mais ou menos 20 mil casos de desaparecidos por ano. Em 2012... 1.500 crianças desaparecem por mês aqui em São Paulo, mais ou menos? Pessoas. Pessoas. Né? Pessoas. Né? No ano de 2012, desapareceu 19.026 pessoas, dá uma média de 52 por dia, 52 pessoas por dia. E desse total, 43% são crianças e adolescentes. Então a gente tem mais ou menos aí uma média de 24 crianças e adolescentes que desaparecem por dia no estado de São Paulo. Nossa, é uma quantidade expressiva. Daqui a pouco voltaremos para continuar esse papo interessante. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano.
Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor com Ivanice Esperidião. Ivanice, que cuidados as mães e pais devem tomar em relação ao desaparecimento de crianças? Olha, se você pode evitar o desaparecimento, é muito importante que você oriente o seu filho a não... Hoje a criança ela é muito esperta, muito, né, inteligente. Então, se ela souber do perigo que ela corre, ela não desaparece. Então, é muito importante que você converse com seu filho, oriente o teu filho a não dar informação para qualquer estranho que se aproxime dele pedindo informações. Não aceite nenhum tipo seja uma bala, seja um chocolate ou qualquer coisa parecida. Não aceite de pessoas estranhas. Se você pode levar o teu filho na escola, faça isso. Evite que ele vá para a escola sozinho, porque quando ele vai sozinho para a escola, ele está correndo o risco de desaparecer. Ensine desde cedo o seu filho a memorizar o número do telefone de casa, o seu nome, o nome do pai, o nome da mãe, o nome da rua que ele mora, porque se ele se perde, é fácil dele ser devolvido para a sua família. Agora, lá nas Banhos da Sé, a gente tem alguns procedimentos que a gente toma quando essas famílias nos procuram. Quando essas famílias nos procuram, a gente faz um cadastro desse desaparecimento, damos orientações para essas famílias quanto aos procedimentos legais, aonde ela deve ir, aonde ela deve procurar. Primeiro, o procedimento legal é ir na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência. Se ela chegar na delegacia e o delegado se negar a registrar a ocorrência, que ela pegue o nome dele lá na hora e vá até a corregedoria e faça uma denúncia. Isso acontece com frequência? Isso acontece com frequência, só porque as pessoas que têm um parente desaparecido, elas não sabem, não conhecem os seus direitos. Então, muitas vezes, essa mãe chega na delegacia e o delegado fala para ela, volte daqui a 24 horas, ou daqui às vezes até 48 horas. Como ela não sabe que ela não tem que esperar tempo nenhum, ela volta para casa e começa a fazer a sua busca sozinha. 24 ou 48 horas depois, ela vai até o distrito policial, é registrado um boletim de ocorrência e pronto. Ela perde um tempo precioso, Perde um tempo precioso. Que a polícia poderá estar ajudando, né? E no corpo do boletim de ocorrência já vem especificando, a partir do presente momento, procure a delegacia de pessoas desaparecidas, levando uma foto do desaparecido. Ou seja, ir na delegacia registrar uma ocorrência é meramente uma questão de praxe. É simplesmente porque o boletim de ocorrência é o documento que comprova que aquela pessoa está desaparecida. Quando o delegado faz esse tipo tem esse tipo de comportamento, ele sabe que ele está cometendo crime de prevaricação, mas aquela mãe não sabe. Por que a polícia é tão insensível em relação ao desaparecimento de crianças e adolescentes? Porque não são filhos deles. Porque se fosse, você não queira imaginar a dor de você procurar um filho. O desespero começa nas primeiras horas. E quanto mais o tempo vai passando, mais o desespero vai tomando conta de você. E você só pensa no pior. Você não pensa em coisa boa, só pensa em coisas ruins. Entendeu? Você chega numa delegacia, quando você vai à delegacia, você já esgotou a sua busca
nas proximidades de casa, ligando para os amigos, ligando para alguns parentes. Aí depois é que você vai à delegacia. Ninguém vai à delegacia registrar uma queixa de desaparecimento de forma desnecessária. Então, há uma insensibilidade ainda hoje por parte de alguns delegados que não faz a ocorrência do desaparecimento. Existe uma legislação federal que está em vigor desde 2 de janeiro de 2006, que é a Lei 11.259, que ela chama-se Lei de Busca Imediata. A lei é bem clara quando ela diz que a delegacia que atender a ocorrência do desaparecimento de criança e adolescente, além de fazer a ocorrência, ela tem que começar as buscas e acionar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, terminais de ônibus intermunicipais, interestaduais, entendeu? Só que a lei, aeroportos, portos, só que a lei não é cumprida. As mães da Sé estão tentando mudar essa realidade. Não, a nossa luta é contínua, entendeu? A nossa luta é para que seja feita a aplicabilidade da lei, que seja que o cadastro de pessoas desaparecidas, que foi criado, foi lançado em 2010, que eu ajudei a construir, que eu faço parte do comitê gestor da Rede Zap, que é a rede de localização de crianças e adolescentes desaparecidos, que faz parte da Secretaria de Direitos Humanos, e esse cadastro não está funcionando até hoje. Isso, para mim, é uma falta de respeito para comigo e para com milhares de mães que, assim como eu, procuram por seus filhos e não sabem o que aconteceu. O cadastro não está pronto, há uma falta de respeito das autoridades, da polícia. Que apelo você faria no final da nossa entrevista? Olha, que as pessoas olhassem o desaparecimento com um olhar mais atento, né? Porque ninguém está livre de passar por essa situação. E a sociedade tem que ter consciência de que ela precisa ser a nossa principal aliada nessa luta. Nós só vamos conseguir êxito nos nossos objetivos quando a sociedade for a nossa principal aliada. E que as pessoas façam uma reflexão, né? Quando vê um cartaz de criança desaparecida, ou vê a foto de uma criança desaparecida, seja aonde for, faça uma reflexão e pense, e se fosse o meu filho? Obrigado pela sua entrevista. E agora você deixa o site e o telefone do trabalho que você realiza nas Mães da Sé. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, nosso telefone é o 011 3337 3331 e o nosso site é o www.mãesdasé.org.br. E agora vamos ver o quadro Personagens do Terceiro Setor. Eu sou moradora da cidade de Tiradentes, né? E por ser moradora de uma cidade de dormitório e me vendo numa situação difícil de desemprego, eu conheci a organização, a Associação Grupo de Mães Novo Amanhecer. E por ela estar celebrando o convênio com a prefeitura, ela precisava de profissionais. E foi onde eu ingressei na Associação Grupo de Mães Novo Amanhecer como faxineira. A faxina, para mim, era uma coisa não simplesmente cuidar da faxina, mas cuidar da faxina com amor, com carinho, com dedicação. E a instituição começou a perceber, né, a minha dedicação. E na realidade eu já tinha o ensino médio, eu passei a trabalhar com as crianças e adolescentes nas suas atividades socioeducativas. Então eu passei de faxineira para educadora. Conforme ia crescendo a instituição, precisava ter profissionais qualificados. Eu não tinha nível superior, mas eu tinha uma carga de experiência. E a própria instituição, me apoiando, né, me proporcionou a entrar na faculdade. Ser voluntária nesse setor é se doar. Meu nome é Niceia de Assis Valim e eu faço parte do terceiro setor. Chegamos ao final de mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor.
um programa que trata dos assuntos ligados ao terceiro setor. Espero você aqui, toda semana, participando e ajudando na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Até a próxima.